Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos aguardar aí mais uns minutinhos para a gente poder iniciar os estudos. Hoje com o capítulo 15. Boa noite aos que estão chegando. Vamos continuar hoje o capítulo 15, né, do livro Amanhecer de uma Nova Era. Nós já estamos nos encaminhando, né, para o final do livro, né, mas depois desse mais 3 capítulos e a gente encerra o livro, né? Aí a gente depois, quando for mais ou menos na última semana, para a gente encerrar esse livro aqui, a gente vai fazer uma enquete, né, para saber qual será o próximo livro, né? A minha ideia era fazer um retorno à obra de André Luiz, né, pegar algum livro que a gente não viu, porque na verdade a gente pulou alguns, né? A gente estudou, acho que uns 6 livros de André Luiz. E tem alguns outros que seriam interessantes para a gente iniciar o estudo, ou de algum outro autor. Mas a questão de outros autores é que muitos deles, por exemplo, os livros de Emmanuel, eles são mais voltados para a narrativa, para uma história. É um livro, são livros romanceados. E os livros de André Luiz e de Manuel Filomeno são mais nessa questão da observação, dos fenômenos, dos eventos, e eu acho que seriam mais interessantes. Tem alguns outros livros de Manuel Filomeno de Miranda que eu tenho aqui que são muito bons também, né? Tem um chamado Loucura e Obsessão, que são maravilhosos, que dá pra gente ver alguma coisa com relação a eles. Mas a gente vai dar uma olhadinha ainda, saber qual que fica mais adequado para a gente para continuar os estudos, né? Por enquanto ainda vai demorar ainda, como eu disse, mais 3 semanas para a gente encerrar o livro Amanhecer de uma Nova Era. Bom, pois bem, são 19h30, né? Vamos iniciar o estudo da noite de hoje com a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? E pedir a Ele que este final de dia seja, tanto o estudo como o final do dia, deste dia que está se encerrando, que nós sejamos abençoados, que tenhamos paz, tenhamos paciência, né, para lidar com os problemas, principalmente com esses momentos tão difíceis, né, de desencarnes coletivos, né, e muitas pessoas às vezes próximas a nós. Então vamos refletir sobre tudo isso e vamos iniciar a nossa prece. Fechemos os olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade. Muito obrigado por permitir
que estejamos aqui esta noite para realizar este estudo da doutrina dos Espíritos revelada a Allan Kardec já há bastante tempo. Obrigado, Senhor, por todas as benesses que recaem do alto, mesmo por aquelas que, por nossa pequenez, por nossa pouca evolução espiritual, nós não conseguimos enxergar. Abençoa-nos neste momento difícil, que pedimos paz, proteção e, sobretudo, coragem para enfrentarmos esses mesmos problemas. Auxilia-nos e aumenta a nossa fé, para que essas vicissitudes da vida, as provas e as expiações que nos são apresentadas diariamente, sejam suportadas com muita perseverança e com muita coragem. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Perdoa, ó Senhor, pois que pecamos, por orgulho, por egoísmo, por vaidade, mas também por falta de caridade. Ajuda-nos, Senhor, a não mais voltarmos a falir. Nos dai a coragem necessária para corrigirmos as nossas faltas. Que assim seja. Com esta prece, te pedimos permissão, ó Pai, para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor. Que assim seja. Bom, boa noite novamente a todos que chegaram posteriormente aqui, né, durante ou posteriormente à nossa prece. Nós vamos continuar hoje o livro Amanhecer de uma Nova Era, né, como já é sabido, né? Hoje o capítulo 15º, Intervenção Oportuna. Nós vimos nos capítulos anteriores que um dos grandes, digamos, antagonistas, que não gostaria nem de falar de antagonista, mas a criatura mais equivocada dessa narrativa que nós estamos vendo aqui era o Rabino Eliakim Ben Sadoc, né, que foi acolhido lá na casa espírita que Manuel Filomeno de Miranda e os outros espíritos amigos estavam lá nas tarefas, né, de acolhimento. E ele, depois de se encontrar com a sua mãe, né, a sua genitora, houve um despertar naquele momento e ele foi recolhido para os hospitais espirituais. A mesma coisa aconteceu com outras criaturas que também passaram por aqueles trabalhos, né, como Martina, como Anacleto, como os asseclas do Rabino, que também entraram lá e ficaram perdidos, mas foram acolhidos pelas entidades que lá estavam, pelos Cavaleiros Templários, né, que uma parte das entidades que se encontravam lá na casa espírita era de Cavaleiros Templários, né, que apesar de terem cometido essas atrocidades naquela época da Idade Média, mas já haviam se recuperado, né, e hoje auxiliavam os outros, né, auxiliavam as criaturas em sofrimento. Então, esse capítulo 15º aqui, ele justamente continua a narrativa, os desdobramentos daquilo que ocorreu com o Rabino. E ele se inicia assim. Naquela mesma noite, ao estarmos reunidos, os trabalhadores de ambos os planos, conforme sucedera anteriormente, aguardamos que os obreiros de outras sociedades atingidas pela fúria dos asseclas do Rabino Sadoc trouxessem alguns deles, os mais destacados, à nossa reunião mediúnica. Em poucos minutos, encontravam-se 5 entidades rancorosas de aspecto grosseiro, semi-adormecidas, e um grupo de outras, igualmente portadoras de expressão fecenina. Fecenina é obscena, né? Relutando nas faixas vibratórias que as envolviam e as conduziam a nosso recinto. Então, depois de tudo que aconteceu lá com o Rabino, com aqueles asseclas que ficaram lá, né, e que também foram acolhidos, entidades de outras casas espíritas, né, de outros locais, que também foram atacadas pelo exército do Rabino, Eliakim Ben Sadoc,
ficaram de levar a esta reunião, né? Aqui, essa casa espírita é como se fosse uma central, né? Porque justamente como o Rabino foi acolhido lá, todas as outras casas estavam meio que ligadas a ela, né? Justamente para poder ter um trabalho conjunto. Pois bem, então foram levadas ao tratamento, né, à reunião, outras entidades que estavam responsáveis por esses ataques em outras casas espíritas, né? E como ele narra aqui, apareceram 5 entidades rancorosas, de aspecto grosseiro, semi-adormecidas e com um grupo de outras igualmente portadoras de expressão fecenina, relutando nas faixas vibratórias que as envolviam e as conduziram ao nosso recinto. Então, elas basicamente o mesmo nível energético do Rabino e dos seus comandados, né? Estavam basicamente no mesmo nível energético, né? Mesma faixa vibratória. Interessante é que ele fala aqui que eram entidades que tinham um aspecto de rancor, de raiva, né? De revolta, né? A maioria dessas criaturas que praticam esse tipo de coisa, normalmente elas têm um sofrimento muito grande, porque elas acumulam dentro de si um ódio muito grande, um desejo muito grande de vingança. Então isso transparece no próprio perispírito delas, né? E essas criaturas, os espíritos mais elevados, de mais luz, eles conseguem observar o aspecto mais profundo daqueles seres, né? Uma vez foi dito que eu li, não me lembro quando nem onde, que no mundo espiritual não se tem como esconder aquilo que está dentro de nós, que tudo é deixado transparecer, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo, né? E principalmente para as entidades de luz, eles conseguem auscultar aquilo que está dentro de nós. As entidades que estão abaixo não conseguem visualizar aqueles que estão acima, mas o contrário, sim. Né? E que inclusive esse é um dos motivos, para que haja encarnação no corpo físico e com o esquecimento do passado. Porque vamos imaginar duas criaturas que se odeiam, né, desafetos, e eles, como a lei divina determina, eles têm que resolver os seus problemas, né, de forma a não mais ficarem se digladiando, né? E no mundo espiritual, como nós temos conhecimento das coisas, seria muito difícil dessas criaturas se aproximarem. Né? Ora, se você sabe que fulano é seu desafeto, ele lhe praticou um mal enorme, você vai querer, a não ser que você seja um espírito extremamente evoluído, mas que não é o caso da maioria de nós que nos encontramos aqui. Será que nós nos aproximaríamos dele para poder resolver os nossos problemas? Ora, se aqui, né, com o esquecimento do passado, muitas vezes a gente não consegue se aproximar de determinadas pessoas, né, imagine no mundo espiritual em que nós sabemos aquilo que está realmente no fundo, no íntimo de cada alma. Então, essas criaturas se aproximaram, né, trazidas pelos trabalhadores das outras casas, justamente para que haja uma certa continuidade do tratamento que estava sendo feito ali. Percebemos que toda a sala foi tomada por expressivas defesas fluídicas, mantendo os estranhos visitantes dentro do seu campo, de modo que podiam ouvir e acompanhar todos os detalhes das comunicações dos seus líderes em rebeldia compreensível. O rabino, à semelhança do chefe, anteriormente blasonou, né, que foi chegado esse grupo de 5, um deles também se vestia como se fosse um rabino. E ele começou a falar, né? Somente por meio da traição é que os covardes discípulos do Cordeiro conseguem alcançar-nos, ignorando propositalmente que temos direitos diante das leis que vigem no universo, né? Então ela já se mostrou uma entidade extremamente inteligente, né? Perspicaz, né? Que a maldade, ela muitas vezes vem acompanhada de uma inteligência muito grande, né, de criaturas que conseguem se posicionar, conseguem dialogar, conseguem muitas vezes até vencer determinados diálogos
quando o dialogador não está muito bem preparado. Então, assim, existem entidades trevosas extremamente inteligentes e capazes de criar determinadas coisas, né, de angariar adeptos e de formar exércitos, é uma capacidade inimaginável, né? Claro que tudo que eles fazem está dentro do livre-arbítrio que é permitido por Deus. A partir do momento em que não há permissão de Deus, tudo aquilo que eles fazem deixa de existir. Mas normalmente, a, essas criaturas elas agem de acordo com o seu próprio livre-arbítrio, né? Até mesmo para fazer o mal. Pois bem, então ele acabou de dizer aqui, olha, vocês nos traíram, porque assim, a ideia que a gente se lembra lá do capítulo anterior é que o Rabino se achou, quando ele foi atraído para dentro da casa espírita, as portas foram fechadas, né? Ele foi apresentado à sua genitora, primeiro Francisco de Assis, depois a sua genitora. As entidades que estavam ligadas diretamente a ele achavam que aquilo foi uma traição, né? Foi um golpe baixo, né? Que se eles fossem enfrentar de frente, né? Foram de frente um para o outro, aquela vitória não teria acontecido, né? Então, olha, mas nós temos determinados direitos e vocês estão ignorando isso, né? E continua aqui a narrativa. Temos o direito de obedecer às autoridades da nossa crença. Exasperado reagiu o comunicante. Não fora pelo dever de seguir as suas ordens, né, as ordens do Rabino, ele aqui Ben Sadoc, e não incentaríamos essa luta demorada e aterrorizante. Ele falou assim, olha, eu tenho direito de seguir de crença, eu tenho direito de seguir a quem quer que seja. Né? Vocês não podem me impedir, me tolher, né, dessa crença. Né? Como, aliás, o mundo inteiro ele vive sobre essa lei divina de liberdade, de crença, é o livre-arbítrio, né, que abarca tudo, abarca como um todo, né? Então eles já, de uma forma bem inteligente, dizem, olha, vocês estão mexendo aqui com nossos direitos, direitos naturais. Se eu quero crer no Rabino, eu tenho todo o direito de crer no Rabino e naquilo que ele faz, né? Mas aí vem a mansuetude e a sabedoria do Dr. Bezerra, né? Diz muito bem, ou seja, você tem razão que você tem direito em crer em quem você quiser. Mas você se encontra a serviço de um espírito infeliz que acaba de render-se à verdade, submetendo-se à mansidão de Jesus. Né? Olha, é um fato. Você quer crer em qualquer pessoa, tudo bem, mas você está crendo em uma pessoa que é infeliz, um espírito sofredor, que acabou de dizer, que acabou de se mostrar frágil ao ponto de ceder ao despertamento, né? E à mansidão de Jesus. E ele vai redarguindo, né? Não houve qualquer submissão, mas imposição de maneira arbitrária, em face do método execrável que foi utilizado para detê-lo na armadilha soez que lhe prepararam. Né? Na ideia dele, na ideia tacanha dele, né? Aquela mesma ideia de que o Rabino foi traído, que foi um golpe baixo, que foi uma traição, né? Que se fosse frente a frente jamais teria ocorrido esse resultado. Né? E continua aqui a entidade. A promessa desse crucificado, que se dizia nosso Messias, é falsa e hedionda, havendo gerado na história perseguições cruentas contra a raça eleita por Jeová, sendo um falso profeta que foi justiçado conforme merecia. É natural, portanto, que nos levantemos em todos os tempos contra ele, por meio dos seus infelizes herdeiros e divulgadores da grande mentira. Não descansaremos enquanto não modificarmos as estruturas da verdadeira doutrina exarada na Torá e nos demais livros sagrados de nosso povo. Aqui ele demonstra uma ideia de que alguns judeus têm, né, de que Cristo não era o Messias prometido, né? E que, claro que
não estou generalizando, estou apenas dizendo que uma parcela dos judeus acreditam nisso, né? Que o Cristo, Jesus Cristo não era o Messias prometido por Deus. E tanto é que eles têm uma contagem de anos diferentes, né? Eles não contam, o calendário deles não é a partir, o calendário religioso, né? Não é a partir do nascimento do Cristo como a gente tem, mas desde de muito antes, né? Então eles começam a argumentar aqui dizendo que, olha, esse Cristo de vocês é uma mentira, é uma farsa. E por conta dele, nós fomos perseguidos. Né? E aí ele traz à tona justamente tudo que foi feito de ruim na Idade Média. Laura não está conseguindo ouvir, mas os outros estão conseguindo? Algum problema no áudio? Tá normal o áudio de vocês? Laura, então, se os outros estão ouvindo, deve ser alguma coisa que aconteceu com o seu equipamento aí. Bom, obrigado por responderem. Bom, então vamos continuar aqui. Boa noite a todos que chegaram depois, né? Paulo, todos aqueles que chegaram depois. Bom, então ele começa a trazer à tona aqui uma ideia que é justamente o que aconteceu com muitas criaturas que sofreram nas mãos dos que se diziam cristãos, por exemplo, da Santa Inquisição, né? E justamente o Rabino, ele aqui em Messadok, ele foi uma vítima da Inquisição, ele foi queimado na fogueira, né? Por aqueles que se diziam representantes do Cristo. Olha o ódio que foi alimentado por causa desse tipo de coisa, né? E eles séculos e séculos com esse mesmo pensamento, né, de vingança por aquilo que foi feito. E justamente ele diz, olha, o seu Cristo é uma farsa, é uma mentira. O que é verdadeiro é aquilo que está escrito na Torá, né, que é o livro sagrado dos judeus. E, enfim, são coisas que ainda não são resolvidas, né? Assim, como eu disse, os representantes, entre aspas, do cristianismo fizeram muita coisa assim complicada, tiveram muita coisa difícil, né, que foi feita naquela época, e esse tipo de as consequências ainda vão perdurar ainda por bastante tempo, né, até que isso se consiga resolver naturalmente com a própria evolução da humanidade. Mas esses pensamentos ainda vão demorar um certo tempo para serem modificados. E justamente a entidade aqui tinha continuar com esse mesmo pensamento, que nós somos perseguidos, né, e ele merece toda a nossa reprimenda, né, justamente por aquilo que fizeram com a gente. E continua, e dessa vez Dr. Bezerra. As perseguições a que se refere não foram de Jesus, mas dos exploradores que se apossaram dos seus ensinamentos e os converteram em força e poder temporais, distantes dele, que foi muito claro quanto aos compromissos para com Deus e os outros para com o Mamon. Optaram enlouquecidos pelo mundo, fugindo dele e desprezando-o. Ora, esse tipo de coisa não só aconteceu na Idade Média, na Idade Antiga, na Idade Média, mas como até hoje acontece, quantas pessoas que não justificam determinados discursos com base num cristianismo distorcido que só eles entendem que é cristianismo, como é o cristianismo. Quantas vezes nós não temos visto discursos de ódio, julgamentos terríveis dos semelhantes,
as pessoas se esquecem da passagem de Jesus, uma das mais famosas dele, que é do quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mas não, a cultura do julgamento, de colocar-se culpa nos outros, apenas por ouvir dizer, né? Isso não aconteceu só na Idade Antiga, na Idade Média, mas também acontece até hoje. Foge-se da verdadeira essência do cristianismo, que é a compaixão, que é basicamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amai os vossos inimigos, amai aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Olha só a profundidade, por isso a dificuldade disso, né? Porque é algo tão difícil que muitas vezes as pessoas preferem buscar os caminhos mais fáceis, né? Que é justamente a porta larga. Né? Como Jesus disse, a porta estreita é bem mais difícil de se passar. Mas preferem a porta larga, que é adaptar o cristianismo, a doutrina do Cristo, aos seus próprios pensamentos, a fim de justificar determinados absurdos. Como foi justificada, um dia foi justificada a Santa Inquisição, né? Dizendo que isso estava permitido pela doutrina do Cristo. A própria escravidão, dizendo que isso estava permitido pela doutrina do Cristo. Tantas coisas absurdas que a humanidade fez em nome do Cristo, né? Mas isso não deve ser imputado ao próprio Cristo em si e à sua doutrina, não. Ela está imaculada, a doutrina dele. Essa culpa carregam aqueles que distorceram as suas palavras. Né? Muitas vezes, às vezes eu vejo pessoas, eu frequentei o espiritismo, eu estudei Allan Kardec, mas hoje não sou mais espírita porque eu me decepcionei com pessoas que comandavam a casa espírita que eu frequentava. Ora, nós estamos nesse caso se transfere a culpa assim para uma doutrina, né, que só prega o amor, a caridade, a paciência, a tolerância. Se transfere a culpa para ela de atos cometidos por pessoas que, mesmo estando dentro de uma casa espírita e mesmo comandando uma casa espírita, são criaturas imperfeitas, sujeitas a erros e erros muito sérios, muito graves. Então, quando às vezes eu me decepciono com determinadas pessoas, principalmente alguns expoentes da doutrina espírita que falam determinadas bobagens, né, eu sempre procuro separar. Né? Ele está falando ali como em caráter particular, pessoal, é a opinião dele, que ele tem todo o direito de dar essa opinião. Né? Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de crença. Mas isso se separa da doutrina dos espíritos. Nós não podemos confundir as coisas. Né? Agora, nesse caso da Santa Inquisição, muita gente justamente transfere a culpa para o Cristo, transfere a culpa para o catolicismo de uma maneira geral, aquilo que foi cometido naquela época, né? Por aquelas pessoas. Né? Sem fazer essa separação, fica difícil, porque, como eu disse, não tem ninguém perfeito nesse mundo aqui. Né? O único ser perfeito que passou por aqui foi Jesus Cristo. E não é nem perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta é somente Deus. Cristo tinha perfeição relativa, né? Que um dia nós pretendemos chegar também lá. Mas também temos que separar as coisas. As criaturas, os seres humanos, eles são falhos, sujeitos a inúmeros erros, né? Que nós podemos inclusive não concordar com a opinião deles, ou censurar de alguma forma determinados atos. Mas devemos separar a doutrina. Devemos separar o cristianismo, o espiritismo disso. Alguns falam em nome do espiritismo também, coisas absurdas, mas somente com estudo, com um pouco mais de profundidade no conhecimento da doutrina, é que nós podemos ver que tem certas coisas que nós não podemos absorver. Devemos justamente separar uma coisa da outra. Então, a Dr. Bezerra ele disse aqui, olha, mas quem fez isso com você não foi o Cristo, não foi Jesus Cristo. Não tem por que essa sua revolta contra ele. Quem fez isso foram as pessoas imperfeitas,
que distorceram a sua doutrina. E ele continua, Dr. Bezerra, uma religião que não cultiva a misericórdia, nem a compaixão, um povo que não respeita o direito dos outros povos, não merecem consideração, tornando-se execráveis os seus atos, mas dando-se chance aos seus descendentes que não são responsáveis pela hediondez dos seus antepassados. Ora, nós podemos até ter karmas coletivos, né? Por exemplo, pela Santa Inquisição, pelo período da escravidão, existem determinados karmas coletivos, mas individualmente nós não somos responsáveis por aquilo que foi cometido, por exemplo, na época da Santa Inquisição. Nós que não estivemos lá, né? Claro que eu estou falando aqui hipoteticamente, que pode ser que algum de nós aqui tenha estado lá e tenha participado da Santa Inquisição, né? Mas, de forma hipotética, se nós não cometemos aquelas atrocidades, nós não seremos culpados por elas, né? De igual maneira, não se pode responsabilizar o mestre da compaixão pelos crimes cometidos por aqueles que o traíram através dos tempos, infligindo perseguições e danos a todos quantos os desagradavam. Não podemos misturar uma coisa com a outra. Não podemos colocar o Cristo no mesmo barco, no mesmo cesto das pessoas que distorcem as suas palavras. Né? Das pessoas que distorcem as suas palavras. Isso é questão de bom senso. É questão de bom senso. Ora, se nós formos pegar o Evangelho do Cristo, mais especificamente aqui para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo, em nenhum momento se fala ali de violência, de intolerância, de falta de empatia, de falta de caridade, de falta de benevolência. Nada, é o contrário, é só amor, paz, paciência, empatia, tolerância, respeito a todos, respeito a minorias, respeito a todas as criaturas, né? Inclusive a busca é pelo amor incondicional, que é justamente o amor que o Cristo nos ensinou, que é o amor que não coloca condições, né? Você ama ao outro simplesmente porque ama, e não porque espera algo em troca, ou não por conta de algum tipo de benefício. Então, se o objetivo de nós seguirmos a Cristo é o amor incondicional, por que é que nós vamos dar guarida a ideias que insuflam violência, que insuflam ódio, que insuflam essas coisas, insuflam essas deformidades do ser humano? Não é verdade? Então, o argumento aqui do Dr. Bezerra é muito lúcido. Ora, fizeram isso com você na Santa Inquisição, mas não foi o Cristo. Em nenhum momento nenhuma parte da sua doutrina, dos seus ensinamentos, tem dizendo que eles deveriam ter cometido aqueles atos. É justamente o contrário, né? E ele continua, né, a entidade. Tudo isso faz parte da grande farsa, retrucou ainda colérico. E continuou o Dr. Bezerra. Além de ser infiel à verdade, o irmão é insolente e presunçoso, porque ninguém pode estar feliz enquanto persegue, explora e trabalha pela desdita de outro. Isso é uma verdade muito grande. As pessoas que vivem insuflando ódio, perseguindo os outros, perseguindo os seus desafetos, tentando derrubar os outros para conseguir as coisas, essas pessoas não são felizes. Elas tentam buscar uma felicidade e elas projetam naquelas coisas materiais, naqueles atos, algo que pode, na mente distorcida delas, levar a uma felicidade. Mas, na verdade, isso nunca vai chegar, porque a felicidade não é deste mundo. Né? O Cristo disse que o reino dele não era deste mundo. Então, só que as pessoas sofrem. O sofrimento é muito grande porque elas tentam conseguir uma coisa que elas não vão conseguir. E fica naquela busca incessante, né, por algo que é vazio, né, por algo que traz prejuízos para os outros e para si mesmo. Porque
quem comete qualquer tipo de mal para o outro, como aqui a figurinha que eu coloquei para ilustrar para vocês, se você, aquilo vai retornar para você. Né? Se você tenta derrubar aquilo que é do outro, ou desprezar, ou desfazer, ou destruir aquilo que é do outro, aquela atitude vai voltar contra si. Continua o Dr. Bezerra, desejamos adverti-lo que todo mal que se faz reverte-se em mal para si próprio. Aí vem uma perspicácia de Dr. Bezerra, quando ele não poderia falar da doutrina do Cristo porque os judeus não acreditam na doutrina do Cristo. Né? Eles acreditam na parte do Antigo Testamento. Aí ele utiliza uma passagem do Antigo Testamento justamente para fundamentar essa questão do karma. Né? Ele diz assim, consultemos o Gênesis, no seu capítulo 15, versículos 15 e 16, que assevera: quanto a ti, em paz irá para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. E na quarta geração, eles voltarão para cá, porque até lá a falta, entenda-se o crime praticado pelos amorreus, não terá sido paga. Né? Então, assim, apesar de ser uma visão mais arcaica, né, da questão da lei de causa e efeito, mas é basicamente isso que quer dizer, olha, se você cometer um mal, né, esse mal vai perdurar até o momento em que ele tenha sido pago, né, tenha sido resgatado. Né, que é a mesma ideia que nós temos hoje em dia com a reencarnação, com a lei de causa e efeito, que nós aprendemos na doutrina espírita. E ele continua, Dr. Bezerra, aproveite esse instante para refletir e reconsiderar as atitudes cruentas que vem mantendo e os propósitos infelizes contra Jesus, representado nos seus humildes seguidores sedentos de amor e de piedade. A reencarnação, conforme exarada no texto do Gênesis, né, que ele utilizou justamente, como eu disse, um livro bem antigo para justificar a reencarnação, a todos se nos impõe e ninguém se lhe furtará por ser uma lei universal, a lei da reencarnação. De um para outro momento, o Senhor dos mundos convoca-nos para o retorno ao corpo. E como renascerá o amigo e irmão? Como poderá fugir à lei divina? Ninguém foge à lei divina. Não importa o que nós façamos, não importa o que nós cometamos aqui, nós vamos resgatar, a lei de causa e efeito, ela vai ser aplicada, de uma forma ou de outra. E ouvir-se de imediato choro e exclamações objurgatórias, súplicas de amparo que eram atendidas pelos cavaleiros templários e pelos trabalhadores do evangelho das instituições em pauta, recolhendo-os com ternura e cuidando das suas dores no despertar doloroso. Porque as outras criaturas que estavam lá estavam ouvindo essa conversa de Dr. Bezerra com o Rabino. Né? E muitos deles, só pelo fato de ter ouvido essa conversa, eles despertaram. Né? Então, tocando a fronte da médium com infinita bondade, porque no caso havia uma sessão mediúnica, né? Dr. Bezerra concluiu: o irmão não está sendo julgado nem censurado. Antes estamos convidando-o à mudança de atitude, ao encontro com a felicidade que a todos nos aguarda. Então, essa mudança, esse despertamento não é feita de forma arbitrária. Todos temos o livre-arbítrio. Então, ele não estava sendo preso ali para ser obrigado a abandonar as suas antigas crenças. Mas ele estava sendo convidado para algo melhor, para algo de maior esclarecimento. E de repente, então, que o Rabino diz, e cai de joelhos e diz: socorro, Senhor Deus de Israel. E pôs-se em lágrimas a murmurar o Salmo 106, repetindo o versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E auto-afligindo-se, completou: mas eu sou um infeliz e desgraçado que não segui as orientações do Senhor. Ai de mim. Então nós percebemos aí que ele foi tocado, né, pelas palavras do Dr. Bezerra e também pela energia do local.
Assim como aconteceu com o rabino ali aqui em Ben Sadoc, aconteceu aqui com o rabino Melquisedeque, né, que é o nome dele. Emudecido pela emoção, o rabino Melquisedeque, com esforço e constrangimento, conseguiu encerrar o encontro murmurando: Que o Senhor faça-o deitar-se em verdes pastos, e perdoe-me por misericórdia. Referia-se sem dúvida ao Salmo 23, sendo acolhido ternamente por Petitinga e Jesus Gonçalves, que se encarregaram de adormecê-lo, a fim de que, ao despertar, se encontrasse sereno e confiante na excelsa misericórdia. Então ele foi adormecido e resgatado e levado para os hospitais, né, para os campos doutrinários. Né? Mais um despertamento que ocorreu nesse trabalho aqui narrado, assim como tantos acontecem todos os dias nas diversas casas espíritas, né? Com todas as criaturas que vão lá em busca realmente de um esclarecimento, né? Em busca de algo maior em suas vidas. Né? Isso serve, essa colocação que eu faço, serve tanto para os desencarnados como para os encarnados também. Né? Imediatamente um tubo de luz foi projetado do alto, e dentro dele condensou-se o Santo de Assis. Então novamente aparece Francisco de Assis aqui. Assessorado por alguns dos seus discípulos mais próximos, evocando os gloriosos dias do passado. Não podíamos dominar as lágrimas de felicidade que aljofaravam em nossos olhos. Deixa só até por curiosidade, deixa eu ver até essa. Aljofarrar. Enfeitar, que enfeitavam os nossos olhos, né? Não podíamos dominar as lágrimas de felicidade que aljofarravam em nossos olhos e derramavam-se pelas nossas faces. Era um momento sublime, inesquecível, no qual apagavam-se todas as memórias menos belas ou assinaladas por qualquer tipo de sofrimento. Então, novamente, o Francisco de Assis chegou para iluminar aquele momento que estava ocorrendo ali, né? E ele começa a discursar, né? A sede de harmonia no mundo individual. Apesar de algumas criaturas estarem cercadas de excessos de toda ordem, vivenciando, porém, a perda de sentido espiritual e, por consequência, da paz que somente Jesus pode oferecer. Né? Existe criaturas que estão cercadas de muito luxo, muitas facilidades, né? Que a vida material pode dar. Mas muitas vezes o vazio dentro dessas criaturas é enorme. Né? E ele sente-se a necessidade de algo mais. Né? E isso, eu disse isso na palestra que a gente deu aqui no aniversário do centro, né, que essa questão da vida voltada essencialmente para o material era uma vida que estava se esgotando, porque ela não consegue dar tudo que o ser humano precisa. O ser humano precisa do pão material e também do pão espiritual. Né? Não adianta buscarmos tão somente o material, porque não vai suprir as nossas necessidades. Tanto é que nós vemos uma quantidade enorme de suicídios, inclusive com pessoas que são muito abastadas financeiramente. Né? Abastadas financeiramente, com famílias estruturadas, sem maiores problemas, né, em suas vidas, e mesmo assim elas cometem suicídio, porque tudo que está aqui, nós vamos abandonar aqui, nós não vamos levar conosco, portanto não tem como essas coisas preencherem o vazio que está na nossa alma. Né? Assim considerando, torna-se inevitável que se organizem cruzadas de amor em favor de todos os seres em sofrimento na Terra, ao mesmo tempo trabalhando-se pela instauração da legítima fraternidade, sem a qual será impossível a presença do equilíbrio entre as pessoas e as nações. Então a busca incessante não deve ser pelo sucesso material, mas
pelo trabalho nas questões espirituais, né? Trabalho tanto interno como externo, para a instalação da legítima fraternidade. Somente assim a humanidade vai conseguir sair do buraco onde se enfiou, né? É através da fraternidade, do amor ao próximo, né? Do esquecimento das ofensas, do perdão aos desafetos, aos adversários, né? Esse é o caminho, somente esse. Quanto mais a gente insistir num caminho diverso, mais sofrimento a gente vai angariar para nós. E encerra assim o Francisco de Assis. Fostes como nós outros, convidados para trabalhar, isso aqui diretamente, assim, falando diretamente para aqueles que trabalham na seara do bem, né? Nas casas espíritas e em outras casas de oração. Fostes como nós outros, convidados para trabalhar na sua vinha, neste momento difícil, porque estáis habilitados para o melhor combate, assessorados pela convicção da vossa imortalidade. Né? E ele, justamente ele diz, a quem muito lhes foi dado, muito lhes será cobrado. Se nós temos consciência da nossa imortalidade, pelo conhecimento que nos é passado pela doutrina espírita, a nossa responsabilidade de trabalhar pelo crescimento da humanidade ainda é maior, né? Porque nós estamos assessorados por esse conhecimento. Né? Muito vos será pedido, porque haveis recebido muito socorro dos céus. Iluminai, portanto, a terra em desfalecimento, em angústia e treva. É após o máximo da tormenta que surgem as primeiras manifestações da bonança. Com especial ternura e afeto, o vosso irmão Francisco. Então, gente, o recado é esse. Né? Nós temos esse poder, né? E o poder do exemplo, né? De modificar o mundo. Talvez nós não conseguimos modificar o mundo como um todo, né? Mas nós podemos modificar o nosso microcosmo, aquele que está ali ao nosso redor. E modificando aquilo que está ao nosso redor, e se outras pessoas fizerem o mesmo, vai chegar um momento em que toda a humanidade vai ser transformada. Então, é refletir sobre esse recado e pensar que nós temos essa capacidade e nós somos chamados a fazer isso, né? Principalmente nesse momento de angústia e de aflição. Né? Levar uma palavra amiga, levar um auxílio, qualquer tipo de coisa que nós podemos fazer para amparar aqueles que estão em sofrimento, não necessariamente terceiros, mas pessoas da nossa família, pessoas que estão precisando, né? E até por nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós estamos vivendo um momento de muita angústia. Vamos procurar nos erguer, vamos procurar nos levantar para então nós podermos levantar o próximo. Né? Esse recado, o irmão Angorai costuma falar muito isso nas palestras deles. Então, com esse recado aqui de Francisco de Assis, o capítulo ele se encerra. Né? Eu gostaria de agradecer muito àqueles que permaneceram até o final, né? Aos que tiveram a paciência de me ouvir por esse tempo todo. E nós nos encontramos, se assim Deus nos permitir, na quinta-feira, na reunião do irmão Angorá, e na próxima terça-feira de estudos com o capítulo 16º. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece, né? Nossa prece final, como nós sempre costumamos fazer, o nosso Pai Nosso. Colocar pensamentos positivos em nossas mentes, né? Que nada acontece por acaso, tudo está nas mãos de Deus, nós estamos entregues a Deus. Temos que fazer a nossa parte, né? Obviamente, mas estamos nas mãos de Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, né? E dizer assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja.
Com esta prece, Senhor, te pedimos permissão para dar por encerrado este estudo da noite de hoje. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite. Que assim seja.